Concurseriano e concurseriana no meu Brasil. Deixa eu pegar meu microfone aqui para você me escutar melhor. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula aí da lei orgânica do município de São Fidélis. Você que vai fazer o concurso aí de São Fidélis, seu lugar é aqui com a gente, beleza? Lembrando, galera, deixa o comentário, né? Deixa aí o seu comentário, a sua curtida, se você gostar do conteúdo. Nosso Instagram tá aqui em cima, ó. Aqui, ó. Segue a gente lá no Instagram também, se você quiser solicitar alguma coisa também. Segue a gente lá, beleza? O nosso material de apoio está aqui embaixo, são 52 questões da lei orgânica e 62 questões do Estatuto do Servidor de São Fidélis, tá? Lembrando que a gente vai colocar aqui os assuntos mais cobrados, né? Os artigos mais cobrados da lei orgânica, os artigos mais cobrados do Estatuto do Servidor, beleza? Então vamos começar aqui a nossa aula, vou colocar aqui grandão para você enxergar legal, tá? Beleza, então aqui a gente vai falar dos princípios fundamentais. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Colocar aqui, ó, 120%. Não, 120 é muito. Então vamos colocar aqui para você conseguir ler na íntegra, beleza? Então, a lei orgânica do município, a gente sabe que quem cria a lei orgânica é o próprio município, né? O município ele tem autonomia política, né? Então ele pode criar suas próprias leis, ele pode criar, ele tem autonomia administrativa, ele tem autonomia financeira, então ele pode fazer a sua própria lei. A lei orgânica é a lei do município. Aqui você vai descobrir, né, quantos vereadores tem na Câmara Municipal, né, quem é o poder executivo, né, quem organiza a mesa diretora, né, como é que a mesa diretora funciona, onde ali eles debatem, né, as sessões legislativas, enfim. A gente vai falar de tudo isso daqui. Lembrando que eu vou pular alguns artigos, tá? Pode ser que eu pule alguns artigos aí. Então, assim, se você perceber que eu estou pulando, é porque eu coloco sempre aquilo que é mais cobrado em prova, beleza? Então, o artigo 1, né, ele vai dizer o que aqui pra gente? Ó? Ele vai dizer que o município de São Fidélis, ele é uma pessoa jurídica de direito público interno no pleno uso da sua autonomia política, né? Então, ele tem aqui, ó, autonomia política, administrativa e financeira. Reger-se-á por essa lei orgânica votada e aprovada por sua Câmara Municipal. Então, quem cria, né, a lei orgânica é a Câmara Municipal. Mas, afinal, o que é pessoa jurídica de direito público interno, né? Então, a expressão pessoa jurídica de direito público interno está se referindo aqui a uma entidade legal criada e reconhecida pelas leis de quê? De um país, cuja atuação está estritamente vinculada aos interesses e normas internas desse mesmo país. Então a gente vai desmembrar essa definição aqui para uma compreensão mais detalhada. Então, pessoa jurídica é uma entidade legal com capacidade para adquirir direitos e assumir obrigações, ao contrário das pessoas físicas, né, que são seres humanos. As pessoas jurídicas são criações legais, inclui organizações, empresas, associações e entidades governamentais também. De direito público. Então, o direito público refere-se a um ramo de ordenamento jurídico que trata das relações entre o Estado e os cidadãos. Então, ele vai regular as questões de interesse coletivo e público, né? Então, isso também vai incluir áreas como direito constitucional, administrativo, penal, entre outros, né? E direito público interno. O que quer dizer? Essa parte da expressão, que a pessoa jurídica em questão está sujeita às leis e regulamentos internos de um país. Então, o município ele é uma pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, aqui no Brasil. O Brasil, por outro lado, ele é um país, né, que ele tem relações internacionais. Então, ele é de direito público interno e externo. Então, o município ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Então, é aqui no Brasil. Pessoa jurídica porque ele tem um CNPJ também, né? O município, a prefeitura tem um CNPJ.
Então, é só para você entender por que, que é público. Porque, por exemplo, a lei orgânica, para ser criada, ela é né, elas são as regras de quem? Do município. O município faz parte de quê? De um ente federativo. Que ente federativo é esse? Né? Você tem a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. O município ele se tornou um ente federativo. Né? Depois da Constituição de 1988, o município ganhou sua autonomia. Então ele tem essa autonomia. Né? Então, se ele tem autonomia, ele é uma pessoa jurídica, ele tem direito de adquirir bens, né? Ele tem direito de licitar bens, né? Vender, trocar, alugar, enfim. Ele tem aí, né, algumas características de pessoa jurídica. Se tem CNPJ, é pessoa jurídica, né? Então ele responde como uma pessoa jurídica de direito público. Ou seja, não é um direito privado. Isso aí é tranquilo, né? É um direito público, interno, porque é aqui no Brasil. Então, no pleno uso da sua autonomia política, administrativa e financeira. Então, ela tem autonomia política, ela pode criar suas próprias leis, ela pode escolher seus próprios candidatos através do voto, né? Ela tem autonomia administrativa também, ela pode, por exemplo, o município ele pode controlar o transporte público, né? Ele pode escolher onde serão as feiras livres, né? Ele pode escolher a sua guarda municipal, ele pode escolher a organização do trânsito, né? Como é que as placas vão ficar posicionadas, enfim. Então ele tem aí essa autonomia. E a autonomia financeira também. Então ele cobra impostos, recebe impostos, IPTU, né? Então ela tem autonomia. Claro que ela recebe repasses também do governo federal, do governo estadual, mas ele tem autonomia ali para gerir a sua parte financeira, né? Então ele rege por essa lei orgânica, o município ele tem que seguir essa lei orgânica, né? E também a lei estadual e a lei da Constituição também, eles não podem se chocar. Show de bola? Então vamos seguir aqui, vou colocar grandão para você ver. Então, o município de São Fidélis, estado do Rio de Janeiro, né? Formado pelos seus distritos, tem como fundamento. Aqui ele colocou só 3, né? Geralmente são 5. É o Alcidiva Plur. Ele não colocou cidadania, ele não colocou pluralismo político. É até melhor para você gravar. Então é só autonomia. Autonomia, como a gente já disse, ele tem autonomia para gerir seus próprios interesses, né? Então ele não é autonomia é diferente de você. Autonomia é diferente de você ser independente, né? Ele tem autonomia, por exemplo, uma pessoa com cadeira de rodas, fazendo uma analogia. Ele tem autonomia para ir onde ele quiser, mas ele também, às vezes, ele precisa, né? Ele tem uma certa dependência para fazer algumas coisas. Então, o município é a mesma coisa. Ele não tem autonomia absoluta. Ele tem que estar dentro do seu parâmetro ali de, de poder. Porque o município não é soberano. Quem é soberano é o Brasil. Então, ele tem ali a sua autonomia, mas ela não é ilimitada. É uma autonomia ali que está dentro dos parâmetros da lei estadual e da lei e da Constituição também. Então, ele tem uma certa autonomia. Ele não tem independência. Ele tem, né, independência no sentido assim, não é independência que ele depende de outros países, né? Porque o conceito de independência não quer dizer que você é independente de forma absoluta. Isso é uma utopia, né? Não existe ninguém independente. A gente fala que é independente, mas a gente precisa das pessoas, a gente precisa de alguma coisa para viver, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de relações, né, né, relações comunicativas. Então esse conceito de independência ele não é absoluto. Você não é uma pessoa independente. Ah, eu sou independente. Você não é uma pessoa independente de forma absoluta, né? Você tem necessidades. Às vezes você quer o contato físico com alguém. Às vezes você quer, sei lá, mais dinheiro. Às vezes você quer, né? Sei lá, né? Então você não é completamente independente. Então essa autonomia do município ele tem autonomia, né, para gerir seus próprios interesses ali, para escolher, mas ele tem que tomar cuidado porque as leis não podem chocar com as leis estaduais e nem a Constituição, beleza? A dignidade da pessoa humana, né, então isso aí é um fundamento do município, ele tem que tornar a sua vida mais digna, né, e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então aqui é um conceito bem tranquilo, né, o
O fundamento, para você não confundir fundamento com objetivos fundamentais, tá? Então, como esse daqui é pequenininho, a gente sempre faz o mnemônico Alcidiva Puro. Como esse daqui é pequenininho, é Aldivar, né? Que é autonomia, dignidade e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, a dignidade da pessoa humana, né? A autonomia tem que ter autonomia, só recapitulando, né? A dignidade da pessoa humana, esse princípio destaca a importância de tratar cada indivíduo com respeito e consideração, né? Reconhecendo e protegendo seus direitos fundamentais, né? Então, a dignidade da pessoa humana é um princípio central em muitas constituições, né? Então, orienta a elaboração, a interpretação de leis para garantir a proteção dos direitos individuais. E os valores sociais da livre iniciativa, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ele ressalta a relevância do trabalho como meio de realização pessoal e contribuição para o desenvolvimento social e econômico. Ao mesmo tempo, ele está destacando aqui a importância da livre iniciativa, incentivando a liberdade de empreender e buscar oportunidades econômicas de maneira sustentável. Então, esse princípio muitas vezes está associado a sistemas econômicos que combinam a iniciativa privada com a intervenção regulatória do Estado. Beleza? Show! Aí ele fala que aqui todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos, que é a forma indireta, né? E diretamente. Então, não tem como você colocar todo mundo dentro da prefeitura, né? Se o poder é meu, eu quero exercer esse poder como? Eu vou exercer esse poder como? Entrando na prefeitura e falar, eu que mando aqui, o poder é meu. Não. De forma indireta, você escolhe representantes eleitos. Né? Você vai lá, estuda o seu partido, verifica quais são as propostas do seu político, e aí você escolhe um representante para que ele possa fazer esse trabalho por você, né? Então, por isso que existe o pluralismo político, né? São vários partidos com várias ideologias, e assim a gente vai criando esse sistema de administração do município, né? Então, você pode exercer o seu poder de duas formas, sempre lembre. Pelo representante eleito, de forma indireta, está implícito aqui no texto, né? De forma indireta, ou diretamente. Diretamente é por meio de plebiscito, né? Às vezes vai ter uma lei, por exemplo, vai criar um novo distrito. Vai criar uma lei para um novo distrito. Então precisa ter uma participação das pessoas do município, precisa ter uma participação popular. Então é aí que nasce o plebiscito, tem um referendo, tem a ação popular, que a gente vai chegar ainda nessa aula, né? Então você pode exercer tanto indiretamente, né, por meio de representantes eleitos, como diretamente também. Você pode ir lá, até criar uma lei, você pode também. Claro que tem que ter um critério, né? Não é assim, vou criar uma lei e acabou, né? Então tem que ter um critério. Então você, de forma direta, você tem o plebiscito, o referendo, que é depois, quando a lei é criada, você pode criar uma comissão, né, para que essa lei ou mude, né? Ou não, as pessoas não estão satisfeitas com essa lei, né? Criaram aqui uma lei, aí se cria o referendo depois para poder ter a participação, né, do seu poder lá na Câmara ou lá na Prefeitura. Beleza? Então ele fala aqui, nos termos dessa lei orgânica, então, né, o seu poder tem que ser exercido dentro da lei orgânica, que tem como base a Constituição Federal e a Constituição Estadual. A lei orgânica, ela sempre vai estar ali atrelada, né? Ela sempre vai trabalhar de forma harmoniosa com a Constituição Federal e a Constituição do Estado. Então, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Você tem que entender o seguinte aqui. Só existem dois poderes no município, não existe poder judiciário do município. O que existe? Comarcas, existem os fóruns, né? Existe esse meio de você, né, ter ali um certo poder judiciário. Porque imagine, o poder judiciário ele é do Estado. Ele é do Estado, o Estado como ente federativo, né? Ele é do Estado. Então, imagine se tivesse um poder judiciário em todos os municípios, são 5.000 municípios. Imagine ter que custear um juiz, um advogado, ia ser muita coisa. E assim, a demanda também é muito pouca, né? Não ia ter, né? O fluxo seria muito pouco e o gasto seria enorme.
Então existe ali, né, não existe Tribunal de Justiça do município, você nunca vai ver Tribunal de Justiça do município tal. Então ele cria as comarcas. As comarcas é uma divisão territorial onde abrange até outros municípios. E dentro das comarcas você tem os fóruns, você tem ali o Ministério Público para você poder entrar com um processo, enfim, para você ter ali um meio de criar, né, criar um meio, né, para você ter acesso ao sistema judiciário do município. Beleza? Então, eles são independentes, um não depende do outro, mas eles são harmônicos, né? Eles não podem, né, não podem se chocar, porque um tem que trabalhar em conjunto, né? Imagine, o poder legislativo é a Câmara Municipal, onde criam umas leis, é onde debate sobre temas como saúde, como educação, como zoneamento, é a parte que administra o município. E o executivo, como o próprio nome já diz, ele executa. Então, o legislativo é a Câmara e o executivo é a prefeitura. Você sempre tem que lembrar, não é difícil de lembrar, né? Você sempre tem que lembrar que o executivo, quem é que executa? O legislativo vai lá e verifica que tem uma rua lá que está cheia de buraco. Ele chama o prefeito e fala, essa rua está cheia de buraco. Aí o prefeito vai lá e promulga a lei. Ele vai lá e promulga, ele vai lá e autoriza, ele assina embaixo e fala, agora começa as obras. Vamos lá para aquela rua lá. Então, o legislativo, ele administra e ele fiscaliza o poder executivo também. Aí, só que o poder executivo, ele vai lá e executa, por isso que é executivo. Então, não é difícil de gravar, ele é. Legislativo e executivo. A banca vai colocar vários poderes lá para te confundir, beleza? Show, são os símbolos do município, bandeira, hino e brasão. Sempre é hino e brasão. Ou é brasão de armas ou é brasão. Então ele vai representar a cultura e a história. Você nunca observou que a bandeira tem cores? Essas cores representam a cultura. Por exemplo, no Brasil, o verde representa as florestas, representa, né, o amarelo representa as riquezas. Né? Então sempre tem uma representatividade cultural. Então, bandeira, hino, o hino também, uma representatividade cultural e histórica, né, que fala a história do município, enfim. E o brasão. O brasão geralmente coloca-se o brasão em documentos oficiais, né? Então são três, sempre são três. A banca vai colocar selo. Selo é um símbolo do Brasil, da Federação Brasileira, né? No Brasil, você vai ver lá, se você ler a Constituição Federal, quais são os símbolos do Brasil. Aí você vai ver brasão, hino e selo. Mas no município são três só, tá? Show de bola? Então aqui é tranquilaço, sem medo de ser feliz. Constitui bens do município todas as coisas móveis e imóveis. O que é móvel? Móvel é o que se move. Cadeira, mesa, né? Então, constitui bens do município. Se ele é uma pessoa jurídica, ele tem direito a adquirir bens, né? O que é que se move? Cadeira, mesa, carros, sei lá, tudo que é móvel. E os bens imóveis, o que é que não se move? Um prédio não pode se mover, né? Então ela constitui tanto bens móveis que se mexem, que você pode mexer, e bens que não se movem. Um prédio não consegue se mexer, um terreno não vai conseguir se mexer, né? Então, direitos e ações que qualquer título lhe pertença, né? Então, beleza. Então ela pode constituir esse bem como uma pessoa jurídica, beleza? Direitos e ação que a qualquer título lhe pertence, beleza? Constitui objetivos fundamentais. Vou ficar atento nisso aqui. Não sei se ele colocou tudo aqui, deixa eu ver. Ele colocou alguns. É até bom essa lei orgânica, que ela é bem tranquila de estudar. Então, os objetivos fundamentais, toda vez que você vê objetivo, você vai lembrar que todo objetivo começa com verbo. O que é que você almeja na sua vida? Eu almejo passar no concurso. Passar é verbo, então você sabe que é um objetivo fundamental. É um objetivo fundamental na sua vida passar no concurso. O que é outro objetivo fundamental? Eu quero, sei lá, casar. É um objetivo fundamental, né? Então, são objetivos fundamentais do município. E ele coloca aqui, ó, dentro das atribuições e competência. Tem até lei orgânica que fala que o objetivo fundamental é tanto dos representantes quanto do povo. Então, qual é? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, esse é o objetivo do município. Ele quer construir uma sociedade livre,
né? Uma sociedade justa, uma sociedade solidária. Então você observa que sempre começa com o verbo, construir, garantir, tá vendo? Garantir o desenvolvimento municipal. Então, ele quer garantir o desenvolvimento municipal. Ela pode colocar na prova garantir o desenvolvimento estadual, né? Estadual ou nacional. Ela pode colocar isso na prova. Então, ficar atento, porque mesmo que comece com verbo, o município não tem que garantir o desenvolvimento do Estado. Ele tem que garantir o desenvolvimento do município, né? Ele tem autonomia, mas ele não pode, né, garantir o desenvolvimento do Brasil. Já pensou um município com esse objetivo fundamental ainda? Né? Então ele não pode. Erradicar, observe que sempre começa com o verbo, né? A pobreza e a marginalidade, reduzir as desigualdades sociais dentro dos limites territoriais, né? Então tem que estar dentro do limite ali do território. É promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então aqui os objetivos fundamentais é muito tranquilo, né? Você tem que dar uma olhada para ver se vai começar com verbo, porque fundamento é muito parecido com objetivos fundamentais. Então ele pode misturar os conceitos, né? Da pessoa, e qual é o objetivo fundamental? Construir, né? Ter autonomia, né? Então olha como confunde. Não, mas autonomia é fundamento, entendeu? Então ficar atento aí, mesmo que ela coloque um verbo, pode ser que ela misture o fundamento com os objetivos fundamentais, então é bom você gravar realmente, né? Tem que gravar essa informação no seu coração, tá? Aqui é os direitos e deveres individuais e coletivos. São proibidas as diferenças salariais, deixa eu colocar grandão aqui para você ver. Serão proibidos, né? A diferença salariais entre trabalho igual, assim como critérios de admissão e estabilidade de profissional discriminatórios por qualquer dos motivos previstos no inciso 4, atendidas às qualificações das profissões estabelecidas em lei. Então aqui, né, o trecho ele está mencionando que são proibidas as diferenças salariais para trabalho igual. Então o que isso significa? Né? É vedado, é proibida a prática de pagar salários diferentes para trabalhadores que desempenham funções iguais ou semelhantes. Então essa disposição visa promover a equidade, né? a igualdade de remuneração entre os profissionais, independente de características pessoais, como gênero, raça, religião, entre outros. Né? Então ele também aborda aqui o critério de admissão discriminatório. Né? Aqui, ó. Discriminatório. Então, isso implica que não devem ser utilizados critérios de contratação que resultem em discriminação, especialmente com base em motivos específicos mencionados lá no artigo 4, né? Então, esses critérios podem incluir características como gênero, raça, religião, né? Então, a estabilidade profissional também é abordada, ele fala da estabilidade, né? Aqui, a estabilidade aqui, ó, profissional, né? Então, ele também está abordando, indica que critérios discriminatórios não devem ser realizados para determinar a estabilidade de profissionais em seus empregos. Então, isso significa que fatores, né, como a gente já mencionou, como gênero, raça, ou outros motivos, não devem influenciar a segurança no emprego, tá? Então, aqui são duas partes. Ninguém vai receber salários diferentes se exercer a mesma função, caso, né, existem exceções em que, por exemplo, eu tenho a mesma função que você, mas eu tenho mais tempo de casa, então eu recebo um valor maior, ou de repente eu trabalho, né, eu exerço quase a mesma função, mas a minha função é mais insalubre, é mais periculosa. Então, nesses casos, há uma exceção, né? Beleza. Show de bola. Então, as omissões do poder público na esfera administrativa, que tornam inviável o exercício de direitos constitucionais, serão supridas no prazo fixado em lei, né? Serão supridas no prazo fixado em lei, sob pena de prejuízo de utilização de mandato de injunção da ação de constitucionalidade e demais medidas judiciais, né? Então aqui é muito tranquilo.
Aqui, esse artigo 7º é muito tranquilo, né? Não é difícil de entender. Então, a omissão do poder público. Então, esse artigo ele aborda situações em que o poder público, ele... Vou botar grandão aqui para você ver. O poder público, como órgãos, né, e autoridades governamentais, deixa de cumprir suas responsabilidades na esfera administrativa. Então, se as omissões do poder público tornarem inviável o exercício de direitos garantidos pela Constituição, esse artigo estabelece um mecanismo para lidar com essa situação. Então, ele está determinando que, em casos de omissões, o suprimento para viabilizar o exercício dos direitos constitucionais, eles devem ocorrer no prazo fixado em lei. Então, ele está advertendo aqui, está advertindo, né, que a autoridade competente, aquela responsável pela omissão, será passível de responsabilidade caso não cumpra o prazo estabelecido em lei para resolver a situação. Então, indica que o interessado, a pessoa afetada pela omissão, pode fazer um requerimento formal para que o poder público tome as medidas necessárias para suprir a omissão. Então, ele menciona também que o mandato de injunção como uma ferramenta que pode ser utilizada pelo interessado. O mandato de injunção é a ação judicial que visa garantir o exercício de direitos constitucionais quando há omissão do poder público em regulamentar uma norma constitucional. Então, além do mandato de injunção, ele está destacando que o interessado ele não está impedido de utilizar outras medidas judiciais, como uma ação de inconstitucionalidade, para buscar ali a proteção de seus direitos. Então, em resumo, o artigo 7 está estabelecendo um mecanismo legal para lidar com omissões do poder público que inviabilizem o exercício de direitos constitucionais. Ele prevê prazos para a correção das omissões, responsabiliza a autoridade competente por eventuais descumprimentos e permite ao interessado recorrer a diferentes instrumentos judiciais para buscar a garantia dos seus direitos. Show de bola? Qualquer cidadão é parte legítima, né? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade no qual o município participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Lembra que a gente falou que o poder é exercido pelo povo? Então, uma ação popular é uma dessas características, né? Que o povo pode exercer o seu poder através de uma ação popular. Existe o plebiscito, o referendo e a ação popular. Então, o termo parte legítima significa que qualquer cidadão ele tem o direito de propor uma ação popular. Então, isso indica uma abertura para a participação direta dos cidadãos na defesa de interesses coletivos. Então, a ação popular pode ser proposta com um propósito específico de anular atos que sejam lesivos ao patrimônio público, a entidades nas quais o município tem a participação, a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, né? Então, quando ele fala do termo atos lesivos, ele está se referindo às ações prejudiciais ou danosas a esses interesses públicos mencionados. Então, a ação popular ela vai visar o quê? Ela vai proteger esses elementos contra práticas que possam comprometer seu valor, sua integridade ou adequado funcionamento. Então, os interesses públicos mencionados no artigo são patrimônio público, né, que são bens e recursos pertencentes ao domínio do Estado ou município, e entidades na qual o município participa. Então, refere-se a organizações ou instituições em que o município tem alguma forma de participação, como empresas públicas ou sociedade de economia mista, que faz parte da administração indireta. Moralidade administrativa, né, como ele menciona aqui no texto, né, refere-se à observância, né, ele está falando aqui, ó, moralidade administrativa, né, refere-se à observância de princípios éticos e morais na gestão pública. Meio ambiente, né, que é a proteção e preservação do meio ambiente, incluindo aspectos naturais e culturais, e o patrimônio histórico e cultural, que é a proteção de bens e valores culturais, históricos e artísticos do município. Então, para resumir, qualquer cidadão ele tem a legitimidade para propor uma ação popular visando anular esses atos prejudiciais a diversos interesses públicos. Ele vai promover, assim, uma participação ativa, né, dos cidadãos. A ideia é que os cidadãos tenham essa participação ativa na defesa do patrimônio coletivo,
e da integridade das instituições públicas. Beleza? São assegurados a todos, independente de pagamento de taxas, emolumentos, os seguintes direitos. Isso aqui é importante porque geralmente não tem muito em lei orgânica, né? Então, prestar atenção nessa parte aqui. Prestar atenção nessa parte aqui que é legal, tá? Então, são assegurados, né? São assegurados a todos direito de petição e representação ao poder público municipal, né? Ele fala aqui, ó, petição e representação ao poder público municipal em defesa de direitos ou para coibir ilegalidade ou abuso de poder. Então, esse direito ele assegura a todos os cidadãos a possibilidade de apresentar petições e representações ao poder público municipal. O que isso significa? Que qualquer pessoa pode dirigir-se às autoridades municipais para defender direitos individuais ou coletivos, bem como para relatar ilegalidades ou abuso de poder. Então, quando ele fala de direito de obtenção de certidões em repartições públicas municipais, aqui no 2, obtenção de certidões em repartições públicas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Então, esse direito garante a todos o acesso a certidões em repartições públicas municipais sem a exigência do pagamento de taxas e emolumentos. Né? Certidões são documentos oficiais que vão atestar ali informações sobre determinada situação ou evento. O acesso gratuito a certidões é concedido para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Então, essas disposições ela busca promover o quê? A transparência, a participação cidadã e o acesso à informação. Ao garantir o direito de petição e representação, o legislador assegura que os cidadãos possam se dirigir às autoridades municipais para expressar suas preocupações, né, relatar irregularidades ou buscar correções em casos de abuso de poder. Beleza? Então são assegurados todos, independente de pagamento. Então é de grátis. Show? Maravilha. Então vamos continuar. Artigo 10 são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o sepultamento e o fornecimento de esquife pela Prefeitura de São Fidélis. Aqui, ó. Artigo 10. Tá? Então, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, tá? Para as pessoas mais carentes. O sepultamento e o fornecimento de esquife pela Prefeitura Municipal. Mas, Thiago, o que significa esquife, né? Vamos te explicar aqui agora, nesse momento. Então, ele está dizendo que aqui existe uma gratuidade do sepultamento e do fornecimento de esquife para indivíduos que são reconhecidamente pobres. Esse reconhecimento ele pode ser baseado em critérios definidos pela legislação local, como parâmetros de renda, né, ou outros indicadores socioeconômicos. Então, quando ele fala do sepultamento, ele está se referindo ao ato de enterrar um falecido, né? Ao tornar o sepultamento gratuito, o objetivo é assegurar que as pessoas em situação de vulnerabilidade econômica não enfrentem encargos financeiros significativos quando ocorre um óbito de um ente querido. E o fornecimento de esquife é uma caixa ou estrutura usada para acomodar e transportar o corpo de uma pessoa falecida. Então, o fornecimento gratuito de esquife pela Prefeitura Municipal de São Fidélis é uma medida para aliviar o ônus financeiro, tá? Então, esquife é nada mais, nada menos do que o caixão, né? Show de bola. Então, ele está especificando que a Prefeitura Municipal de São Fidélis é que oferecerá gratuitamente tanto o sepultamento quanto o esquife. Isso destaca a responsabilidade do poder público local. Beleza? Aqui também, né, ele fala aqui, ó, no artigo 11, aqui, ó, deixa eu marcar aqui para você ver. Então, é garantida aqui, ó, na forma da lei, a gratuidade de transporte coletivo urbano e rural, mediante passe especial expedido pela Prefeitura Municipal de São Fidélis, à vista de comprovante de serviços de saúde oficial à portadora de doença crônica que exija tratamento continuado e cuja a interrupção possa acarretar risco de vida, e de deficiente com reconhecida dificuldade de locomoção. Então, é garantida aqui a gratuidade, né, de transporte para essas duas pessoas aqui, né? Doença crônica, né? Quem tem uma doença crônica,
e quem é deficiente com reconhecida dificuldade de locomoção. Beleza? Ninguém será discriminado ou de qualquer forma prejudicado pelo fato de haver litigado ou estar litigando, né, com órgãos municipais nas esferas administrativas ou judicial. Então, é muito tranquilo. Ele está estabelecendo aqui o princípio da não discriminação ou prejuízo em decorrência do fato de uma pessoa ter litigado, ou seja, entrado com um processo judicial, ou estar litigando, né, com órgãos municipais nas esferas administrativas ou judiciais. Então, o princípio da não discriminação, né? Existe aqui o princípio da não discriminação. Esse artigo aqui está reforçando o princípio fundamental de que ninguém deve ser discriminado por ter participado de processos legais contra órgãos municipais. A discriminação aqui pode referir-se a tratamento desigual, retaliação ou preconceito com base no histórico de litígio, né? Então, além da não discriminação, o artigo aqui também destaca que ninguém deve sofrer prejuízo de qualquer forma devido à sua decisão de litigar, né, contra os órgãos municipais. Isso inclui prejuízos em esferas administrativas ou judiciais. Então ele diz também, né, que ele fala da proteção do direito de acesso à justiça, né? Então a gente tem aí esse direito. Esse tipo de disposição legal protege o direito fundamental de acesso à justiça. Então ela assegura que as pessoas têm o direito de buscar reparação ou defender seus interesses legal, né, de forma legal, sem receio de represálias ou tratamento discriminatório. Então a proteção ela é estendida tanto às esferas administrativas quanto às judiciais, abrangendo litígios que ocorram em processos de natureza legal ou processos administrativos dentro do âmbito municipal. Beleza? Aqui o artigo 13, ó, todos têm direito de receber, né, no prazo fixado em lei, informações objetivas de interesse particular, coletivos ou geral, acerca dos atos e projetos do município, bem como dos respectivos órgãos de administração direta ou indireta. Então aqui também é muito tranquilo, né? Ele está reconhecendo o direito de todas as pessoas receberem informações. Esse direito está relacionado ao princípio da transparência e da publicidade dos atos públicos, né? Então, o acesso à informação deve ocorrer dentro de um prazo específico, o qual deve ser estabelecido por lei, né? Então, você tem aqui, ó, direito de receber no prazo fixado em lei, né? Então, deve ser estabelecido. Isso indica a importância de um processo ágil e eficiente para fornecer as informações solicitadas. Então, o direito de acesso a informações abrange diversos interesses, incluindo o particular, que é o individual, também o coletivo, né, de grupos específicos, e o geral, da sociedade como um todo. Isso amplia a abrangência do direito à informação, né? Então, a garantia de acesso às informações abrange não apenas atos já realizados, mas também os projetos em andamento no município. Isso promove a transparência não apenas das ações passadas, mas também nas futuras. Então, a obrigação de fornecer informações objetivas estende-se aos órgãos de administração pública direta e indireta. Então, vai incluir, né, entidades vinculadas ao município, que possam exercer funções administrativas de forma descentralizada. Então, a prefeitura é o órgão direto. As outras sociedade de economia mista, uma autarquia, né? Então, vai abranger aí todas elas. Beleza? Show de bola. Então, vamos seguir aqui, ó, dos direitos sociais. O município assegurará, vou botar aqui para você ver onde a gente está, assegurará o exercício dos direitos sociais contemplados na Constituição Federal, inclusive os concernentes aos trabalhadores urbanos e rurais. Então aqui também é muito tranquilo, né? Ele está aqui, o termo direitos sociais, ele está se referindo a um conjunto de direitos fundamentais relacionados ao bem-estar social, educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, né? Entre outros. Então, esses direitos, eles visam garantir condições dignas de vida para todos os cidadãos, né? Então, aqui ele está destacando também a obrigação do município em garantir não apenas o reconhecimento, mas também o pleno exercício desses direitos. Então, isso envolve a implementação de políticas públicas
que tem ali programas, medidas que promovam efetivamente o acesso e o usufruto desses direitos pela população. Então, ao mencionar a Constituição Federal, o artigo está indicando aqui que os direitos sociais a serem assegurados serão previstos na legislação federal brasileira. Constituição Federal de 1988, a gente sabe que é um documento normativo fundamental que estabelece ali os princípios e direitos fundamentais no âmbito nacional. Então, o artigo ele especifica que os direitos sociais assegurados incluem aqueles relacionados aos trabalhadores urbanos e rurais. Então, isso destaca a preocupação em garantir condições justas de trabalho e qualidade de vida, tanto para aqueles que vivem em áreas urbanas, quanto para aqueles que vivem em áreas rurais. Então, para resumir, aqui esse artigo, ele enfatiza o compromisso do município em garantir os direitos sociais previstos na Constituição Federal, com foco especial nos trabalhadores urbanos e rurais. Essa disposição busca promover uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva, proporcionando ali condições adequadas para o pleno desenvolvimento e bem-estar de seus habitantes. Beleza? Liberdade de associação, né? Liberdade de associação profissional ou sindical será assegurada pelos agentes municipais respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal. Então aqui também é muito tranquilo. Esse artigo aqui está garantindo o direito à liberdade de associação profissional ou sindical. Então o que isso significa? Que os agentes municipais, né, que são os servidores públicos locais, ele tem o direito de se associar a organizações profissionais ou sindicais sem interferência indevida, né? Então a expressão agentes municipais está se referindo aos servidores públicos que atuam no ambiente, no âmbito municipal. Isso inclui funcionários de diversos setores, como educação, saúde, né? Então a liberdade de associação profissional ou sindical é condicionada ao respeito aos princípios estabelecidos na Constituição Federal. Então isso significa que essa liberdade ela deve ser exercida dentro dos limites legais e respeitando os direitos e deveres previstos na legislação maior do país. Então, a Constituição Federal ela estabelece diversos princípios fundamentais, incluindo aqueles relacionados aos direitos e garantias individuais, liberdades fundamentais e direitos sociais. Então, o respeito a esses princípios é fundamental para o exercício adequado da liberdade de associação. Beleza? É assegurado aqui, no 16, é assegurado o direito de greve, consagrado pela Constituição Federal, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem, por meio dele, defender. Ainda não existe, né, essa lei, existe no ambiente privado, né? No ambiente privado você encontra aí a lei da greve, mas no público não existe uma lei, né? Existe aqui, né? Mas não existe uma lei própria da greve, né? O que se deve fazer, o que não deve, quantos dias, sei lá, não existe, beleza? Então, é assegurado o direito de greve, você tem o direito de greve, né? Consagrado pela Constituição Federal, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem, por meio dele, defender. Os serviços ou atividades essenciais ou atendimentos das necessidades inadiáveis da comunidade serão definidos pela lei federal, beleza? Então aqui é tranquilo de você entender. Se é tranquilo, é tranquilaço. Não esquece de deixar o likezão pro titio, deixa aí o comentário também se você estiver gostando dessa aula e se inscreve aqui no canal para você sempre receber aí as atualizações das aulas, tá? Então beleza, aqui ele está dizendo o seguinte, o termo serviços ou atividades essenciais, ele está se referindo a setores críticos para o funcionamento da sociedade, nos quais a paralisação poderia causar impactos significativos. Exemplos comuns incluem serviços de saúde, segurança pública, transporte público, abastecimento de água e energia elétrica. Tá? Então aqui ele está dizendo que os serviços ou atividades essenciais e o atendimento das necessidades inadiáveis, né? Então aqui ele tá se referindo à necessidade de assegurar que mesmo durante uma greve, sejam atendidas as demandas urgentes e inadiáveis da comunidade, tá? Serão definidos pela Constituição Federal, beleza? Ele está determinando que a definição dos serviços, né, e atividades essenciais e do atendimento às necessidades inadiáveis será estabelecido por meio de legislação federal. Então isso significa que leis federais específicas devem listar quais serviços não podem ser interrompidos
mesmo durante a greve. O abuso cometido sujeitarão aos responsáveis a pena da lei. Então não pode ter abuso aí nessa parte aqui, tá? O município garantirá, né, aqui no artigo 17, a educação não diferenciada a alunos de ambos os sexos, eliminando práticas discriminatórias não só nos currículos escolares, como no material didático. Então aqui é muito simples, né? Ele tá garantindo uma educação, não pode existir diferenciação entre sexos, né? Não pode existir essa diferenciação. Então aqui ele está indicando que o município ele se compromete a garantir uma educação não diferenciada para alunos de ambos os sexos, eliminando práticas ali discriminatórias. Então, o termo educação não diferenciada refere-se a um modelo de ensino que não faz distinção com base no sexo dos alunos. Em outras palavras, aqui busca-se proporcionar uma educação igualitária e sem discriminação de gênero. O compromisso de eliminar práticas discriminatórias aqui destaca a necessidade de erradicar qualquer forma de discriminação com base no sexo, né? Então, a referência aqui aos currículos escolares, como ele disse, indica que a igualdade de gênero deve ser incorporada no conteúdo e nas abordagens pedagógicas, garantindo que ambos os sexos sejam representados e tratados de maneira equitativa, ou seja, de maneira igual, nos temas abordados, tá? Então, a menção aqui, ele fala também do material didático, né? Ele destaca a importância de utilizar recursos educacionais que não perpetuem estereótipos de gênero e que promovam uma visão inclusiva e equitativa. Então, isso inclui livros, materiais de leitura, vídeos e outros recursos utilizados no processo de ensino. Beleza? Então, aqui fica claro que a responsabilidade recai sobre a administração local para implementar políticas e práticas que promovam a igualdade de gênero no sistema educacional. Beleza? A lei criará mecanismos de estímulos ao mercado de trabalho da mulher, inclusive por incentivos específicos, né? Então aqui é um texto muito tranquilo. Eu acho que a lei orgânica do município de São Fidélis é uma lei, ela é uma lei assim, conservadora, né? Ela é uma lei mais conservadora, uma lei mais esquerdista, digamos assim, né? Esquerdista não, de direita, não, esquerdista mesmo, é de esquerda, né? Então, o artigo ele destaca a intervenção de promover medidas que incentivem a participação das mulheres no mercado de trabalho. Então, isso pode incluir a criação de políticas e ações que facilitem o acesso, a permanência, o avanço das mulheres em diversas áreas profissionais. Então, o uso da expressão "a lei criará" indica que os mecanismos e incentivos específicos eles serão estabelecidos ali por meio de legislação. Então, isso implica que o Poder Legislativo ele será responsável por criar e regulamentar esses mecanismos, tá? Então, a menção a incentivos específicos sugere que as medidas adotadas podem ser direcionadas de forma específica para enfrentar desafios ou barreiras que as mulheres possam enfrentar no mercado de trabalho. Esses incentivos podem incluir políticas de igualdade salarial, programas de capacitação, oportunidades de liderança, entre outros. Então, o estímulo ao mercado de trabalho da mulher está alinhado ao princípio da equidade de gênero, né? Buscando criar condições ali que permitam que as mulheres desfrutem de oportunidades e condições de trabalho iguais às dos homens. Então, o artigo está refletindo aqui o compromisso com a promoção da diversidade e igualdade no ambiente de trabalho, reconhecendo a importância de criar um ambiente profissional mais inclusivo e equitativo para as mulheres. Beleza? Show de bola! Maravilha! Então aqui a gente vai falar da família, da criança e do adolescente e do idoso. A família, base da sociedade, tem especial proteção do município. Muito bom! Por isso que eu falo que a Lei Orgânica de São Fidélis é uma lei conservadora. Então é dever da família, da sociedade, do município assegurar a criança e o adolescente. Isso aqui faz parte do ECA, né? É um trecho da lei, né, da criança e do adolescente, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então isso aqui é um trecho do ECA. Então é dever da família, da sociedade e do município assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitárias, além de colocá-los a salvo de forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então é dever da família, tá?
é dever da sociedade e também é dever do município, tá? Então é dever de todo mundo trabalha em conjunto. O município promoverá programas de assistência integral de crianças e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo os seguintes preceitos. Então aqui vamos ler na íntegra para a gente entender legal, tá? Então, a aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil. Então, o município ele tem que promover esses programas, né? Ele tem que promover esses programas. Então, aqui ele está dizendo que ele está destacando que a promoção de programas de assistência integral pode envolver a participação de entidades não governamentais. Então, isso sugere parcerias e cooperação entre o poder público municipal e organizações da sociedade civil para atingir objetivos comuns na área da assistência à infância e adolescência. Então ele fala que precisa existir uma aplicação de percentual dos recursos públicos da assistência materno-infantil, né? Está aqui no 1. Então o preceito 1 estabelece que uma parcela dos recursos públicos destinada à saúde deve ser aplicada na assistência materno-infantil. Essa medida visa o quê? Vai visar garantir a atenção adequada à saúde das mães e das crianças, promovendo o bem-estar durante a gestação e os primeiros anos de vida. Então, ele fala também que precisa existir aqui a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Então aqui ele está destacando a necessidade de criar programas específicos para prevenção e o atendimento especializado de pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, né? Então, além disso, enfatiza a importância da integração social dos adolescentes com deficiência, incluindo treinamento para o trabalho e convivência. Beleza? Então, ele também está abordando a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Essa abordagem busca aqui garantir que as pessoas com deficiência tenham igualdade de acesso à vida comunitária, removendo barreiras físicas e sociais. Então, esses preceitos eles estão refletindo um compromisso em assegurar o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, com especial atenção à saúde materna e infantil e à inclusão de pessoas com deficiência. Então, a participação de entidades não governamentais pode enriquecer e complementar os esforços do poder público na implementação desses programas. Beleza? Então, tá tudo bem até aqui? Tá respirando fundo? Tá tudo na paz? Então, vamos dar um segmento aqui. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Já tem vou terminar, vou até aqui esse tópico aqui. Então, aqui, a lei disporá sobre normas da construção dos logradouros e dos edifícios a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, aqui também é um parágrafo muito tranquilo. A lei, ela disporá, né, sobre normas de construção para logradouros e dos edifícios de uso público, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas com deficiência. Então, provavelmente, a lei vai construir ali rampas, né? Vai construir corrimãos, né? Para facilitar aí a vida dos portadores de deficiência. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Vamos ler aqui no parágrafo 3. A gente está aqui no parágrafo 3, tá? Então, o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de crianças ou adolescentes órfãos ou abandonados, tá? Então, aqui, essa primeira parte, para a gente entender, o item 1 está mencionando o estímulo do poder público ao acolhimento, sob a forma de guarda de crianças ou adolescentes órfãos ou abandonados. Então, esse estímulo ele pode envolver assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios,
conforme estabelecidos por lei. Então a ideia é o quê? É promover a adoção ou acolhimento dessas crianças por famílias ou instituições que possam fornecer um ambiente seguro e afetuoso. O item 2, ele fala de programas de prevenção e atendimento especializado, né, a crianças e ao adolescente dependentes de entorpecentes e drogas e afins. Então aqui ele está abordando a implementação de programas de prevenção e atendimento especializado destinado a essas crianças, né, que são dependentes químicas, dependentes ali de entorpecentes e drogas. Essa medida ela visa lidar com as questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas nessa faixa etária, proporcionando prevenção, tratamento e suporte específico. Então, o que visa aqui, né, nesses dois? Ele está assegurando que as crianças e adolescentes em situações vulneráveis, como órfãos, abandonados ou envolvidos com substâncias psicoativas, recebam uma atenção especial e apoio por parte do poder público. Então, a inclusão de medidas como assistência jurídica, né, incentivos fiscais, subsídios e programas de prevenção destaca a abordagem abrangente necessária para garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável dessa população específica. Beleza? Então o município ele tem o dever de amparar pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, né, defendendo a dignidade, né, e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então é muito simples. O artigo 21 ele está dizendo que o município ele tem o dever de amparar essas pessoas idosas, né? Ele vai assegurar a sua participação na comunidade, né? Então ele vai é uma medida inclusiva, né? Incluir os idosos na comunidade, né? Então assim eles vão se tornar mais amados, né? Então ele está dizendo, o texto está enfatizando a responsabilidade do município em fornecer apoio, em fornecer assistência a pessoas idosas. Então isso pode incluir a implementação de políticas públicas, programas e serviços destinados ali a atender as necessidades específicas dessa parcela da população, né? Então ele vai destacar a importância também de garantir que as pessoas idosas possam participar ativamente da comunidade. Então isso vai além do aspecto assistencial. Ele vai buscar promover a inclusão social, né? O envolvimento em atividades locais e a integração com outros membros da sociedade. Então ele tem a responsabilidade de proteger a dignidade das pessoas idosas, assegurando que sejam tratadas com respeito, com consideração. Além disso, deve promover seu bem-estar, abordando questões de saúde, segurança e qualidade de vida. Então, o direito à vida a gente sabe que é fundamental. O município ele deve garantir que as pessoas idosas tenham condições adequadas para viver com dignidade e segurança. Então, isso pode envolver a criação de políticas práticas que atendam às necessidades básicas, como acesso à saúde, moradia e cuidados adequados. Então, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Show de bola, então. Os programas vão ser executados nos próprios lares dos idosos. Maravilha? Essa lei orgânica ela é diferente das outras. Você não vai encontrar isso em toda a lei orgânica. Ela é muito diferente das outras, né? Aqui já tá parecido mais com as leis orgânicas normais. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aquele abraço e tchau.